Mateus 6, verso 9 a 15, essa que é conhecida como a oração dominical ou ainda como a oração do Senhor. A palavra de Deus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos nesta hora. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor, através do Espírito Santo, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para interpretarmos corretamente aquilo que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Concede-nos a graça de sermos edificados e, sobretudo, que teu nome seja glorificado na transmissão da tua palavra. Que tanto aqueles que estão no templo, como aqueles que nos acompanham remotamente, sejam nesta hora abençoados. É a oração que eu faço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Estima-se que ao redor do mundo, 500 milhões de pessoas todos os dias fazem esta oração ensinada por Jesus Cristo. O quanto disso é feito conscientemente, o quanto disso é feito com discernimento, é impossível a gente mensurar. A grande questão é se nós já aprendemos esses princípios e se nós já os aplicamos à nossa vida de oração. Essa é uma passagem que está presente em 2 evangelhos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho também de Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, porque partem do mesmo ponto de vista. No Evangelho de Lucas nós temos um relato assim um pouco mais conciso, ao passo que o relato de Mateus é um pouco mais expansivo. Mas é verdade também que Mateus vai omitir uma informação importante que é registrada no Evangelho de Mateus. Diz que quando Jesus estava ensinando, e Jesus tinha acabado de falar sobre 3 detalhes ou 3 princípios da vida religiosa judaica: as esmolas, as orações e o jejum. Jesus tinha acabado de ensinar sobre isso quando diz Lucas que os discípulos se aproximaram e um deles formulou um pedido que eu acredito que é o pedido que todos nós aqui precisamos fazer. Senhor, ensina-nos a orar. Você pode repetir comigo este pedido que os discípulos fizeram? Senhor, ensina-nos a orar. Somente vocês. Senhor, ensina-nos a orar. A pergunta é: você já fez esse pedido a Deus? Segundo, você sabe orar? Via de regra, quando alguém chega à igreja, recém-convertido, e alguém pede que essa pessoa faça uma oração, normalmente essa pessoa responde assim: eu ainda não sei orar. E rapidamente alguém da igreja se habilita dizendo assim: pode deixar que eu faça essa oração. A gente se habilita a fazer a oração porque a gente pressupõe que nós sabemos orar, que nós já dominamos os segredos da oração,
que nós já sabemos como trafegar nesse campo. Mas a pergunta é: você sabe orar de fato? Você já compreendeu os princípios que Jesus enumera nesta oração, que é uma oração modelo, que deve nortear também a nossa oração? Você está afeito à palavra de Deus e deve saber perfeitamente o que o Paulo afirma em Romanos 8:26, quando ele disse que nós não sabemos orar como convém. E Paulo disse que nós precisamos do auxílio, da assistência do Espírito Santo de Deus, exatamente porque nós não sabemos. E note que Paulo se inclui nessa declaração. Ele não disse vocês não sabem orar. Ele disse nós não sabemos. A pergunta, eu insisto nela: você sabe orar? Você já olhou para esta oração ensinada por Jesus Cristo? Já atentou para os princípios que ele vai esclarecendo para a vida dos discípulos como forma de ensiná-los, porque Jesus está dizendo para eles que tem lições para ensinar. Porque quando eles pedem, Jesus não diz assim: não, vocês não precisam desta lição. Jesus os matricula naquela hora, naquilo que nós chamamos a escola da oração. Existem 3 coisas aqui importantes que cada um de nós deveria perceber nesta passagem. Eu vou citá-las rapidamente nessa introdução. Primeiro, a confissão dos discípulos. Quando eles chegam a Jesus, e diz a Bíblia que eles estavam observando Jesus enquanto ele orava. Essa é uma informação de Lucas, capítulo 11. Jesus está orando e os discípulos estão observando. E eles estão observando porque estão admirados com a forma como que Jesus orava. E diz a Bíblia que quando Jesus acabou de orar, eles se aproximaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles estão confessando que não sabiam orar. E isso parece estranho ao nosso ouvido, porque esses homens eram judeus. Esses homens estavam enfronhados até então na religião judaica. E você sabe que dentro da religião judaica eles observavam 3 períodos de oração durante o dia: a hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Esses 3 períodos, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, os judeus, de forma sistemática, paravam para orar. Isso inclui os discípulos de Jesus. Orar, eles oravam. E possivelmente oravam mais do que cada um de nós, porque oravam 3 vezes ao dia. Então, como que eles se aproximam de Jesus para dizer: ensina-nos a orar? Dr. Russell Philip Shedd disse que eles, quando formulam esse pedido, o pedido tem um sentido. Senhor, nós queremos entender os princípios da oração. Nós queremos saber qual é o padrão da oração. Eles reconheceram que na vida e na atitude de Jesus havia algo que faltava na vida deles. Havia algo na maneira como Jesus orava que era diferente de tudo que eles conheciam. E eles pedem a Jesus que lhes ensine. E aqui um princípio importante: eles vão à única pessoa que podia de fato ensiná-los. Alguém que tinha prazer de orar. Alguém que buscava sempre a Deus em oração. Alguém que podia passar uma noite inteira diante do Pai, falando com Ele prazerosamente. Portanto, Jesus era alguém que estava habilitado para dar essa lição. E aqui um princípio importante: Jesus não é aqui um mestre que ensina princípios teóricos da oração. Jesus não é apenas alguém que transmite um conceito teológico de oração. Jesus, ele ensina muito mais pelo exemplo do que pelo preceito. É pelo exemplo que eles estão se aproximando dele. É pelo modo como ele ora, a forma como ele se dedica a esta prática, que faz com que os discípulos se aproximem e façam essa confissão bastante humilde. Nós não sabemos, por favor, nos ensine. Se há um clamor que todos nós, nesta manhã, aqui neste auditório,
e aqueles que nos acompanham remotamente deveriam fazer é esse. Com um coração bastante humilde, reconhecer que ainda não sabem orar e precisam do auxílio e do ensino do Senhor. Então essa é a primeira coisa, a confissão que eles fazem. Segundo, a espera dos discípulos. Lucas, no seu relato sucinto, diz que os discípulos não interromperam o Senhor enquanto ele orava. Diz a Bíblia, quando ele terminou, eles esperaram que Jesus terminasse a oração para então se aproximarem para fazer o pedido. Isso é importante. Nenhuma informação está na Bíblia de forma fortuita, como eu digo sempre, não existe casuísmo na Bíblia. Toda informação que está na Bíblia é importante a gente observar. Quando a Bíblia diz que os discípulos esperam, é porque a Bíblia está mostrando que a oração é uma coisa muito solene. E está aqui uma coisa que eu gostaria muito que cada um aqui considerasse. Nós precisamos entender que quando nós estamos orando, nós estamos face a face com o Senhor do universo. Nosso Deus está aqui. Você fecha seus olhos e fala com a maior autoridade do universo. Pode haver uma coisa mais solene do que esta? Pode haver uma coisa mais séria do que esta? Você interromperia uma audiência de alguém que está falando com o rei? Pois é isso que os discípulos percebem. A seriedade daquela hora, a preciosidade daquela hora. Jesus está falando com o Pai, com aquele que criou todas as coisas e que domina todas as coisas. Quando eu li sobre essa espera, eu me lembrei de uma coisa que já citei aqui algumas vezes. Quando o pastor Po Yong-Chu estava em sua casa orando, o presidente da Coreia do Sul ligou para sua casa. A secretária atendeu o telefone e ele então se apresentou dizendo, olha, eu sou o presidente e eu estou precisando falar com urgência com o pastor Chu. Ela disse, eu não posso interrompê-lo agora, eu não posso chamá-lo. E então o presidente interpelou dizendo, mas diga para ele que é o presidente do seu país que está precisando falar. Ela então lhe respondeu, quando ele está falando com o rei do universo, ele não para nem para falar com o presidente da república. A hora da oração é uma hora solene. É a hora em que você se põe diante do Senhor. Sigmund Freud pensava que a oração é um exercício místico, é uma coisa mental, é uma simples meditação. Não, senhores, a oração é algo muito mais sublime. A oração é o momento em que você adentra a sala do trono para falar com a pessoa mais importante do mundo. Portanto, os discípulos esperaram. Em terceiro lugar, a lição dos discípulos. Como eles foram sábios em fazer esse pedido. E eu penso que sabedoria é isso. É a gente saber pedir aquilo que de fato é prioritário. Sei que é verdade batida, mas vou insistir nela. Os discípulos não se aproximaram de Jesus para pedir a ele a capacidade de ensinar como ele ensinava. Não pediram a Jesus o dom da oratória para pregar como ele pregava. Nem tampouco pediram a Jesus o poder para fazer os milagres que ele fazia. O único pedido que eles fizeram foi este: ensina-nos a orar. Eles entenderam que se eles soubessem orar, todas as demais coisas eles conseguiriam dominar. Você precisa aprender a orar. E se há alguma coisa que você precisa considerar nesta hora, é que na vida de oração existe um filtro. E o filtro é o ensinamento de Jesus. Sua oração nunca será eficaz. Sua oração nunca será capaz de fato persuadir o coração de Deus, se você não considerar os princípios que regem a oração, tal como Jesus ensinou nesta passagem. Orar é muito mais do que citar palavras. Orar é muito mais do que fazer pedidos.
Na oração estão envolvidos alguns princípios e Jesus vai colocando um a um nesta passagem. Esta é uma passagem que nós podemos dividir em 7 partes. E eu gostaria que você atentasse para cada uma delas, porque esse é o filtro que Jesus vai estabelecer. Esses são os princípios que ele enumera nesta oração que você tem que seguir. Se de fato você deseja ser um homem de oração, se você deseja ser uma mulher de oração, se você deseja ser alguém que seja encontrado sempre na brecha quando Deus procura, e Ele sempre procura alguém na brecha para orar, e diz a Bíblia que Ele uma vez procurou e não achou ninguém, Ele precisa encontrar você lá. Como que a gente tem que conduzir a vida de oração? Quais são os princípios que a gente tem que colocar dentro da oração para que a oração seja de fato chamada uma oração, digamos assim, correta, se eu puder usar o termo? São 7 princípios. A primeira coisa que você tem que lembrar na oração, a paternidade de Deus. Veja como Jesus começa, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Como é que Jesus chama Deus? De Pai. Ele usa esse vocativo importante. Ele chama Deus de Pai. E o que Jesus está fazendo aqui é algo inédito na história. Você pode ler todo o Antigo Testamento e você não vai encontrar em lugar nenhum alguém chamando Deus de Pai. Joaquim Jeremias, que é um teólogo alemão, disse que estudando toda a literatura judaica, não encontrou até o século X nenhum judeu que tenha se dirigido a Deus chamando-o de Pai. Usa-se outros termos solenes, importantes, corretos, mas nunca se chama Deus de Pai. Essa era uma linguagem informal demais. Nenhum judeu chamaria Deus de Pai. Mas é curioso que se você olhar todas as orações que Jesus fez, em todas elas Jesus se dirigiu a Deus como Pai, e em todos os momentos em que ele orou assim, exceto num, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque diziam que ele estava blasfemando. Porque na visão deles ninguém podia se dirigir a Deus como Pai. Essa era uma linguagem informal demais. Mas é curioso que aqui Jesus vai orientar os seus discípulos, dizendo: quando vocês forem orar, se aproximem de Deus como alguém que está se aproximando do seu Pai. Se aproximem dele com esse sentido, com esta intimidade. Porque ele não é apenas o Senhor do universo. Ele não é apenas o Criador dos céus e da terra. Ele é o seu Pai, com quem você pode ter intimidade. E você sabe que na estrutura bíblica, somente uma pessoa podia de fato se dirigir a Deus como Pai. Porque diz a Bíblia que Deus tinha um único filho, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Somente ele podia chamar Deus de Pai. Mas agora ele diz que todos nós podemos nos aproximar do seu trono e chamá-lo de Pai. Com base em quê? O apóstolo Paulo disse em Romanos 8,15, que nós não recebemos mais o espírito da escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual agora clamamos: Abba, Pai. O que a Bíblia está dizendo é que você e eu não éramos filhos, mas por causa da obra redentora de Jesus Cristo, nós fomos libertos da escravidão e recebemos o espírito de adoção. Fomos recebidos na família de Deus. Agora temos muitos irmãos e agora temos a Deus como nosso Pai. Você foi recebido na família dele. Em Efésios 3,15 diz o apóstolo Paulo que agora todos em todo lugar fazem parte da família de Deus, pelo qual chamam pelo seu nome. Que bênção fazer parte da família de Deus. E que bênção poder chamar Deus de Pai.
porque de fato Ele é agora. E você sabe que quando você é filho, o caminho, ele está facilitado. Que filho tem dificuldade para falar com seu pai? Eu também sou pai. Todas as vezes que eu me despeço da minha filha, eu me despedi dela esses dias, porque eu fui a Campinas levá-la, e sempre que eu deixo ela lá em Campinas, eu digo sempre a mesma coisa para ela. Minha filha, se você precisar do seu pai, me ligue a qualquer hora, e seu pai vem correndo para te atender. É assim que acontece com Deus. Se você precisar em qualquer momento, você é filho. E Deus, como Pai, tem prazer em correr para socorrer você, para atender a sua necessidade, porque Ele é simpático às suas necessidades. Você não precisa ter medo para se aproximar dEle. E aqui me permita abrir um parênteses importante, porque é possível que num auditório como esse, nós tenhamos pessoas, porque eu sou pastor, vocês sabem, eu completei essa semana 36 anos de ministério pastoral. Nesses 36 anos eu conheci muita gente, já pastoreei a muita gente. E eu tinha uma ovelha lá no Rio de Janeiro que dizia assim: pastor, eu não consigo chamar Deus de Pai. Consigo me referir ou me dirigir a Deus usando vários vocativos, menos esse que é o vocativo Pai. E eu perguntei a ela por quê. E ela então começou a descrever o seu pai terreno, as coisas terríveis que ele fez, os traumas que ele produziu. E é possível que nós tenhamos aqui pessoas que tragam marcas da sua criação, de um pai ausente ou de um pai daqueles que são terríveis na criação dos filhos, que machucam os filhos, que ferem os filhos, déspotas de fato. E aí você não se sente à vontade em chamar Deus de Pai. Por causa disso, talvez Jesus tenha feito um acréscimo muito importante nesta oração. Ele não disse apenas que Deus é nosso Pai, mas Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele é elevado, Ele é diferente, Ele é sublime. É Ele quem dá origem a todos os demais pais. Ele é o Pai incomparável. Ele não é um déspota, Ele não é mau, Ele não é ruim, Ele não fere, Ele não machuca seus filhos deliberadamente. Ele cuida, Ele protege, Ele ampara. Portanto, se você teve um pai ruim aqui na terra, e é possível que tenha tido, você pode se dirigir a Deus como Pai, porque este Pai não se compara a nenhum pai da terra, nem mesmo aos melhores pais deste mundo. A segunda coisa que você precisa considerar, quando você vai orar, não é apenas se dirigir a Deus como alguém que está se colocando diante do Pai, mas reconhecer a santidade dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Note que Jesus está dizendo que o nome de Deus, Ele é santo. E Jesus diz algo mais, Ele disse que nós não temos capacidade para santificar ainda mais o nome de Deus. Se alguém dissesse assim, eu vou santificar o nome de Deus, seria o mesmo que alguém contratasse o melhor pintor do mundo e dissesse, você vai pintar os céus. Isso seria uma tolice. Você não consegue embelezar o céu além daquilo que ele já é. Eu não tenho capacidade para santificar ou tornar o nome de Deus mais santo. E, portanto, Jesus pede a Deus que Ele próprio santifique seu nome. Mas isso não me impede de orar a Deus e pedir que Ele incline o coração das pessoas, que Ele incline o coração dos homens, para que esses homens reverenciem, para que esses homens honrem o nome dEle. E como aprendemos domingo passado, não é o nome propriamente, mas a pessoa que está por trás do nome. Quando eu me refiro ao nome de alguém, não é no nome que eu estou pensando, é na pessoa que aquele nome representa. Deus é santo, e a minha oração é que Ele faça com que todos os homens na terra reconheçam a santidade dEle. E aqui eu abro novamente um parênteses importante. Quando a gente diz, Deus é meu Pai,
E eu posso me achegar a Ele na intimidade de um filho, porque o apóstolo Paulo disse em Romanos 8,15 que o Espírito que está em nós é o Espírito que clama Abba, Pai, e Abba é Pai em aramaico. Parece que Paulo está numa redundância, Pai, Pai, só que em línguas diferentes. O que Paulo está dizendo lá é que quando nós nos aproximamos deste Pai, nós nos aproximamos de um Pai com quem a gente pode se aconchegar, com quem a gente pode ter intimidade. Mas não confunda intimidade com falta de reverência. Lembre-se sempre que Deus, Ele é santo. Eu já vi muita gente em igreja, inclusive na plataforma, inclusive no púlpito da igreja, que em nome da intimidade com Deus, usa expressões que são inadequadas para alguém que está diante da maior autoridade do universo. Você pode ter intimidade com seu pai aqui na terra, mas isso não dá liberdade para você desrespeitá-lo. O mesmo se aplica ao Deus do universo. Você pode ter intimidade com Ele, pode se aconchegar a Ele, mas nunca se esqueça que santificado tem que ser o seu nome. Que você tem que respeitar a Deus com profunda reverência no seu coração. A terceira coisa que você precisa considerar comigo nesta oração que Jesus ensina é a respeito da sua vontade. Olha comigo o verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos seccionar este verso. Primeiro, venha o teu reino. Observe que ao ensinar esta oração, Jesus inclui nela um princípio importante, que é aquilo que nós chamamos princípio missionário. Jesus está dizendo para que o reino de Deus venha. E você sabe que o reino de Deus, ele se manifesta tanto agora quanto para o futuro. Jesus confundiu as mentes e os corações quando disse: o reino de Deus está dentro de vocês. O que é reino na Bíblia? Reino não é um espaço geográfico. Reino não se refere a um determinado lugar ou um sistema político. Não é disso que Jesus está falando. Reino significa governo. Reino significa domínio. O reino de Deus já está dentro de vocês. Se você creu em Jesus Cristo, se tornou um súdito dele, e ele é o rei nesse reino, você já faz parte do reino de Jesus. O reino de Deus está dentro de você. Mas existe uma dimensão deste reino que só vai se consumar no final da história, no chamado dia da redenção, quando então todo o cosmo será sujeito à autoridade de Jesus Cristo, e então o reino de Deus será visível a todos e em todos os lugares. Mas aqui Jesus está dizendo: ore para que o reino de Deus venha. O que isso significa? Ore para que pessoas creiam. Orem para que pecadores se arrependam. Orem para que o reino de Deus se dilate, para que a obra do Evangelho se expanda. Nós precisamos orar. Precisamos orar pela nossa cidade. Precisamos orar pelo estado de São Paulo. Precisamos orar pela nação brasileira e por todas as nações onde o Evangelho ainda não entrou. Então peça a Deus para que venha seu reino, ou seja, venha seu domínio sobre todos os homens, para que eles creiam em Jesus Cristo e se submetam à autoridade dele. Mas note a segunda parte, diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela acontece aí no céu. Observe que não é a sua vontade aqui da terra que tem que prevalecer no céu, mas é a vontade do céu que tem que prevalecer aqui na terra. Agora, parece fácil fazer esta oração, não é? Mas você sabe que em determinados momentos da nossa vida, pedir a Deus que Ele faça a sua vontade é a coisa mais difícil que existe. Imagine que seu filho está dentro de uma UTI. Os médicos disseram que não existe muita possibilidade dele sobreviver. O que você pede do lado de fora da UTI? Ó Deus, faça a sua vontade? Ou você clama do lado de fora: ah, Senhor, por favor, cura meu filho, tira meu filho de lá?
Nós muitas vezes temos dificuldade de fazer esta oração, porque muitas vezes temos dificuldade de nos desprender da própria vontade. Aliás, muitas vezes quando nós oramos, nós inclusive tentamos dirigir a Deus como Ele tem que fazer as coisas. Lembram de cada passagem dos evangelhos, onde as pessoas dizem: Senhor, vá comigo, Senhor, entra na minha casa, Senhor, põe a mão sobre fulano, como se a gente pudesse dirigir os passos do Senhor e as decisões dele. Orar para que Deus faça a sua vontade pode não ser fácil em alguns momentos, mas é a decisão mais fácil, ou a melhor decisão que você pode tomar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe o que Paulo está dizendo lá? Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você, melhor do que você próprio sabe. Portanto, quando você diz: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, ainda que o Senhor tenha que sacrificar o meu querer, as minhas vontades, faça a tua vontade, saiba que a vontade de Deus vai levar você na melhor direção, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus sabe o que é melhor para você. Difícil, né? Faça a tua vontade, Senhor. Mas a gente fica com medo de confiar a nossa vida a Deus e a sua vontade, porque às vezes a gente desconfia que a vontade dele vai contrariar a nossa, e então a gente fica naquele dilema, porque queremos muitas vezes, de fato, aquilo que é a nossa vontade. Mas Jesus disse: se você quer fazer uma oração eficaz, se você quer fazer uma oração correta, inclua nela a submissão à vontade de Deus. Vamos ao quarto princípio da oração, e aqui preste atenção no que eu vou falar. Nessa oração, Jesus faz 6 pedidos. 3 pedidos se referem a Deus: sua paternidade, a sua santidade e a sua vontade. Mas 3 pedidos Jesus diz que se referem à nossa própria vida. E o primeiro pedido que se refere à nossa vida é quanto à nossa provisão. Veja o que ele vai dizer no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você pode fazer 3 pedidos a seu próprio respeito, mas o primeiro pedido que ele permite que você faça a seu próprio respeito tem a ver com as suas necessidades diárias. Você pode pedir a ele o pão. E aqui preste atenção em algumas coisas. Não é pedir luxo, é pedir pão. Não é pedir sobremesa, é pedir pão. Tá? Não é luxo, é necessidade. Pode ser que em algum momento o Senhor dê a sobremesa, mas o que Ele promete dar a você é o pão. Também não é pedir egoisticamente o pão meu, é pedir o quê? O pão nosso. Eu quero que tenha na minha mesa, mas eu quero que tenha na mesa de todos. Também não é pedir ansiosamente. Ah, Senhor, eu queria que o Senhor me desse já o pão do mês inteiro, né? Porque a situação está difícil, então se o Senhor pudesse já me dar tudo agora, eu ficaria mais tranquilo para o resto do mês. Parece que o princípio aqui é o mesmo princípio que regia o maná. Deus mandava o maná como uma porção diária. Alguns cabeças ocas que tinha lá no meio do povo, com medo de faltar no dia seguinte, colhiam mais maná do que podiam e guardavam para o dia seguinte. Mas no dia seguinte o que acontecia? O maná apodrecia. Quando eles iam olhar o maná que tinham colhido no dia anterior, só tinha bicho. Aquilo tinha estragado. Porque Deus estava ensinando a eles uma lição. Não se preocupem com o dia de amanhã. Se ocupem com o dia de hoje. Peça o pão para hoje. Amanhã você peça o de amanhã, e assim sucessivamente.
O compromisso de Deus é cuidar de você dia após dia. Então não fique ansioso. Deus está cuidando das suas necessidades. Você fica lendo notícia, ouvindo notícia, e as notícias falando, vai tudo aumentar, vai acontecer isso, a economia vai quebrar, e aí você fica preocupado. Jesus disse, você pode orar ao Deus que é seu Pai, e pedir a Ele diariamente o pão, e Ele vai mandar o pão para a sua mesa. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quando Jesus fala sobre pão aqui, óbvio que pão aqui é um símbolo. É um símbolo de toda necessidade que você tem. Quando nós pedimos pão, nós estamos pedindo automaticamente a vestimenta. Nós estamos pedindo abrigo. Nós estamos pedindo tudo que se refere à nossa subsistência diária. Deus está cuidando de você e Ele está solícito a esse pedido. O segundo pedido que Jesus vai fazer aqui tem a ver com o perdão. Olha comigo o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Curiosamente, Jesus chama pecado de dívida. Você sabia disso? Que você contraiu uma dívida e que essa dívida é impagável e que a única forma de você ser perdoado dessa dívida é porque Jesus se dispôs a pagar por ela. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo disse que Cristo carregou o escrito de dívida que era contra nós e o encravou na cruz do Calvário. Somente assim a sua dívida impagável pôde ser saldada. A dívida foi paga. Mas essa dívida que foi paga é a dívida para que você seja salvo. Mas você precisa do perdão diário, porque sem o perdão diário você não pode ter comunhão com Deus. Já aconteceu de você ir orar e sentir que Deus não está ouvindo a sua oração? Já houve ocasião que você parecia estar batendo a porta e a porta ficava fechada e Deus estava indiferente à sua oração? Porque você contraiu alguma dívida que precisa ser saldada. E aí diz Jesus que para você ser perdoado dessa dívida, você precisa primeiro oferecer perdão às pessoas. Todos os pedidos que Jesus formula nessa oração são importantes. Mas o único pedido em que ele acrescenta um comentário é exatamente neste. Veja o comentário no verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você perdoa as pessoas? Você consegue perdoar as pessoas? Porque a Bíblia diz que se você não for capaz de perdoá-las, Deus não perdoará você. Que condição extrema esta! Que situação difícil a nossa! Uma senhora conversava com o seu pastor e disse para ele: pastor, meu marido fez isso e abandonou o lar. Nunca que eu vou perdoá-lo. Jamais, eu jamais vou liberar perdão para ele. Então o pastor dela disse assim: minha irmã, então quando a senhora abrir os olhos na eternidade, a senhora vai ter uma grande surpresa. Deus não pode perdoar você se você não perdoa as pessoas. E note aqui que eu não estou dizendo que perdoar é uma coisa fácil. Não é. Absolutamente não é. Eu tenho os pés de barro exatamente como vocês têm. Já tive dificuldade de perdoar a muita gente que me feriu durante o ministério pastoral e durante a minha vida. Mas eu posso dizer a você que estou aqui com o coração limpo neste altar. Antes de pregar isso a vocês, essa palavra fala ao meu coração.
E como é que eu consegui perdoar? Por minha capacidade? Não. Eu me lembrei daquilo que o apóstolo Paulo havia orado ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo orou ao Senhor porque ele tinha um espinho na sua carne. A gente não sabe se o espinho era um problema moral, se o espinho era uma fraqueza espiritual, se o espinho tinha a ver com alguma enfermidade física. O fato é que ele orou 3 vezes e Deus disse: eu não vou tirar. Mas eu não vou tirar. Mas eu vou te dar uma coisa para você saber lidar com ela. Eu vou te conceder a minha graça. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não pode, você não consegue por si mesmo. Então clame a Deus pela sua graça. Porque a graça do Senhor basta. A graça do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa perdoar. Você tem necessidade de perdoar. Então peça a Deus por isso. Porque se você não perdoar, Deus não vai perdoar você. Não tem saída. Não tem alternativa. E aqui você tem que considerar o ensino que Jesus ministrou na parábola do credor incompassivo. Diz a Bíblia que um homem devia 10.000 talentos e não tendo como pagar, suplicou ao rei que o perdoasse, e o rei, compadecido dele, resolveu perdoá-lo. 10.000 talentos significava todos os impostos da Palestina ao longo de 9 anos inteiros, sem que a Palestina gastasse 1 centavo sequer para juntar 10.000 talentos. Era uma quantia que nenhum homem poderia juntar. Imagine o produto interno bruto do Brasil, ao longo de 9 anos, você conseguiria juntar esse dinheiro para pagar alguém? Jamais você conseguiria fazê-lo. Mas diz a Bíblia que este mesmo homem que foi perdoado, tinha alguém que lhe devia 100 denários. Não era dinheiro qualquer, era dinheiro. Mas comparado ao que ele devia, 100 denários equivalia a pelo menos 100 dias de trabalho. E o que ele devia, ele precisaria de milhões de anos para pagar. Ou seja, a dívida dele era nada comparado com o que a pessoa devia para ele. Mas diz a Bíblia que a pessoa que devia para ele 100 denários chegou para ele e disse: por favor, me perdoa, me dá um tempo para eu pagar. E diz a Bíblia que ele não quis. Jesus estabelece o princípio volitivo. Não foi que ele não podia. Jesus não falou ele não podia. Jesus falou ele não quis perdoar. Então agarrou o homem e o sufocou e o jogou na prisão por causa de 100 denários. Acontece que o rei soube disso e mandou chamá-lo. Disse: homem mau e perverso, você me devia 10.000 talentos de ouro e eu te perdoei, e você não foi capaz de perdoar uma ninharia dessa. E diz a Bíblia que o rei o entregou aos verdugos para que ele fosse flagelado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando você não perdoa, você é entregue aos flageladores da alma. E diz a Bíblia que aquele homem ficaria sendo atormentado dia e noite, porque ele não perdoava. A pessoa mais beneficiada pelo perdão será você, se você perdoar. Agora, se você não perdoar, você não será perdoado e você será atormentado dia e noite pelos flageladores da alma, porque é isso que Jesus ensina lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 6º e último lugar, que você tem que incluir na sua oração: um pedido. Pedir a Deus o livramento do mal. Olha comigo o verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal aqui é maligno. Mal aqui é Satanás. Livra-nos do maligno.
Note que o Senhor nos permite, nesses 3 pedidos que podemos fazer por nós, Ele permite que façamos um pedido para o presente, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, um pedido em relação ao passado, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e um pedido em relação ao futuro, não nos deixes cair em tentação. Quando você olha para o futuro, qual é o seu maior motivo de temor? A velhice? A aposentadoria? O abandono dos filhos na sua velhice? O medo de ficar desamparado? Jesus disse que quando nós olhamos para o futuro, nós deveríamos temer uma coisa só: cairmos na tentação do mal. E você sabe que a tentação ela tem 2 origens: o seu próprio coração e as ciladas do diabo. Tiago disse que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Aquelas palavrinhas que a gente acha na Bíblia que fala assim, meu Deus, o que significa isso? Concupiscência significa desejos ardentes. Eles estão dentro de você, estão dentro de mim. Eu sou tentado muitas vezes por causa dessa minha natureza. Mas Satanás conhece a minha natureza. Sabendo disso, ele arma ciladas para que eu caia no mal. Jesus disse, peça a Deus para livrar você de cair nas ciladas do diabo. Aliás, eu ouvi uma história de uma classe de ensino fundamental e a professora resolveu perguntar para os alunos, do que vocês têm medo? E aí um disse, eu tenho medo de lobisomem. E o outro disse, eu tenho medo de saci pererê. O outro disse, eu tenho medo de cobra. O outro, eu tenho medo de aranha. E assim um por diante ia dizendo daquilo que tinha medo. Até que o menino disse para a professora, eu tenho medo do malamém. Malamém? Que bicho é esse? Ah, professora, a senhora não sabe. Toda noite minha mãe fecha a casa todinha, chama os filhos, agarra na mão da gente e faz uma oração. E quando ela termina, ela diz assim, e livra-nos do malamém. Esse é o perigo de fazer oração sem entender o sentido dela. Deus pode livrar você do mal. E vai livrar do mal, amém. Amém. Não malamém. Vamos para o último ponto? O que você precisa incluir na sua oração? O louvor a Deus. Jesus vai terminar a oração do mesmo modo como ele havia iniciado. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para o Senhor, todo louvor e toda exaltação. É isso que Jesus está ensinando. Quando você vai orar, você deve carregar para a sua oração toda a adoração possível. Você deve elogiar a Deus, deve ser pródigo nos elogios para Deus. Aprendemos isso domingo passado, quando falamos sobre o Salmo 8. Quantos atributos Deus possui, quantas virtudes no seu caráter você pode lembrar. Cite isso para Deus na oração. Oração não é apenas para você fazer pedidos, oração é para você exaltar a Deus por aquilo que Ele é. E Jesus termina esta oração exaltando a Deus, dizendo que ao Senhor pertence todo o poder, ao Senhor pertence toda a glória. Ele enfatiza o fato de que o reino pertence a Ele. Jesus está tributando a Deus todo o louvor e toda a glória. A Ele pertence o reino, que não é geográfico, que não é político, domínio de Deus sobre todos os homens. A Ele pertence todo o poder. Não existe nada
absolutamente difícil para Ele, porque o poder é dado a Ele. E a Ele pertence toda a glória. Sempre oportuno lembrar que Deus não divide sua glória com ninguém. Exalte sempre a Deus quando você for orar. Comece a oração exaltando a Deus, termine a oração exaltando a Deus. E lá no meio, coloque a sua necessidade. Mas o que a gente faz na oração? Transforma a oração apenas no momento de fazer pedidos. E pedido, e pedido, e pedido. E mais um pedido que eu acabei de lembrar agora. Assim, mais um, e eu já estava esquecendo, tem mais esse também. E Deus não é exaltado em lugar nenhum na oração. Essa oração é uma oração que está fadada ao fracasso. E aqui então eu quero terminar com algumas aplicações práticas para os irmãos. Projeta para mim na tela. Primeiro, avalie o conteúdo da sua oração. Na sua oração você se dirige a Deus como sendo seu Pai. Você se apresenta a Deus de uma forma reverente, embora Ele seja seu Pai, você reconhece que Ele é a maior autoridade do universo. Quando você vai orar, você lembra que Deus Ele é santo e que diante dEle você precisa ter uma postura reverente, adequada. Avalie o conteúdo da sua oração. Na sua oração existe espaço para que Deus seja exaltado? Ou a sua oração é apenas uma petição, e em cima de petição, e você está ansioso porque precisa pedir mais e mais e mais, e em nenhum momento você se dirige a Deus elogiando-o e adorando-o por aquilo que Ele é? Avalie também a frequência com que você ora. Tem crente que passa dias sem orar. Por mais incrível que isso possa parecer. E há crentes que só oram em momentos de necessidade. Aí o calo apertou, tem que correr para Deus. Dificuldade, vou falar com Deus. Mas nos dias normais da vida, Deus não é lembrado. Aliás, uma pergunta que eu preciso fazer, porque alguns anos atrás eu preguei nesta igreja um sermão com o seguinte título: pode existir um cristão que não ora? Você sabe que uma das evidências de uma pessoa convertida é que ela ora. Em Atos 9, diz a Bíblia que o Senhor acionou Ananias para ir ao encontro de Saulo de Tarso, que estava cego, porque ele foi cercado por um resplendor de luz no caminho, na estrada de Damasco. E quando Deus mandou Ananias para ir ao encontro de Saulo, Ananias disse: Senhor, quantos males eu tenho ouvido que este homem tem feito ao teu povo? E o Senhor quer que eu vá lá para orar por ele? Senhor, eu acho que ele está fingindo. Eu acho que ele está simulando conversão. Isso é só uma estratégia para ele pegar os crentes de Damasco. Aí o Senhor disse assim para Ananias: vá, porque ele está orando. Quando o Senhor disse para Ananias que Saulo estava orando, na mesma hora Ananias esqueceu toda a objeção e foi ao encontro do irmão Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu me mandou ao seu encontro para que eu orasse em seu favor. Irmão Saulo. Sabe por que Ananias sabia que Saulo estava convertido? Porque ele estava orando. Se você é um crente convertido, uma das marcas dessa conversão é que você é uma pessoa que ora. Avalia também a eficácia da sua oração. Sua oração é eficaz? Você ora e você vê respostas às suas orações? Quando a gente às vezes pede assim os crentes: você tem algum testemunho de oração para dar? Aí a pessoa vem à frente: eu tenho testemunho para dar. 20 anos atrás o Senhor respondeu uma oração minha. Poxa vida, 20 anos atrás esse testemunho está mais velho do que qualquer outra coisa. Você não tem alguma coisa dessa semana? Alguma coisa mais recente? Não, todo o testemunho dele é amarelecido, porque ele só tem experiência do passado, ele não tem experiência do presente. Avalie isto.
Mas deixa eu terminar. E eu tenho um texto que eu queria que vocês lessem comigo. Como que a gente deve se aproximar de Deus quando vai orar? Projeta para mim na tela. Vê se vocês conseguem ler. Conseguem? Sim ou não? Apaga a luz aí para a gente facilitar aqui. Isso. Com que atitude nós devemos nos aproximar de Deus na oração? Primeiro, Pai Nosso. Qual é a atitude? Filial. Vou falar com Deus, eu vou falar com quem? Com meu Pai. Vou conversar com Ele hoje. Vou abrir o meu coração diante dEle, porque Ele é o meu Pai. Segunda atitude, atitude o quê? Reverente. Santificado seja o seu nome. Se você quiser fotografar como a Thalita está fazendo, para você guardar isso, eu acho que isso aqui é importante. Terceiro, com atitude missionária. Venha, o quê? Teu reino. Quarto, com atitude obediente. Faça-se a tua vontade, não a minha. Faça a vontade do céu aqui na terra. Assim como a tua vontade é estabelecida e realizada no céu, que ela seja aqui na terra. Faça a tua vontade. Eu sei que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quinto, a atitude de dependência. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é para o mês inteiro, não. Não é para o ano inteiro, não. É para hoje. Amanhã, segunda-feira, você repete a oração de novo. Tá? E terça-feira de novo. E quarta-feira, e quinta, e sexta, e assim sucessivamente. Sexto, atitude de perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas. Você sabia? Jesus disse, quando Jesus falou, perdoa as nossas, ele não está se incluindo, ele está ensinando princípio. Tem gente que imagina assim, Jesus falou assim, perdoa nossas dívidas como se ele estivesse também com dívida. Jesus não tinha dívida, quem tem dívida somos nós. Ele está atendendo o pedido dos discípulos. Ele falou assim, ensina a gente a orar. Quando vocês forem orar, portanto, vós orareis assim. Vocês, eu não. Jesus está fora disso. Mas você e eu temos dívida. Perdoa as nossas dívidas. Sétimo, atitude de precaução. E livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. E por último, a atitude de adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja em pé. Como que você avalia a sua vida de oração? Se Deus fosse medir a sua vida de oração, que nota que Ele daria para ela? Quanto tempo você consegue orar e falar com Deus? Sua oração obedece esse filtro que Jesus ensinou? Ou sua oração só se resume a pedir, 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 pedir e nada mais? Os discípulos humildemente se aproximaram do Senhor e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Você gostaria de pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso aprender. E o apóstolo Paulo disse que você e eu não sabemos. Então o Espírito Santo, que é o intérprete da vontade de Deus, ele ajuda você, ele assiste você. E assistir é ajudar você a carregar o fardo. Se você quer pedir ao Senhor, Senhor, eu quero aprender a orar. Eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. Me ensina. Porque os discípulos se aproximaram dele para pedir. E quando eles pediram isso, Jesus lhes ensinou. Você quer aprender? Se você quer se juntar comigo neste altar, dizendo, Senhor, eu preciso aprender essa lição. Eu preciso aprender com o Senhor a orar. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui. E nós vamos juntos buscarmos a Deus e pedirmos a Deus essa capacitação. Podem vir. Podem vir. Lá na galeria, se alguém quiser descer, pode descer também. Nós vamos orar juntos agora.
Você presume que sabe orar. Você diz assim, eu sei como começa uma oração, como termina a oração. Nós presumimos isso. Mas eu posso lhes garantir que muitas vezes não sabemos. Paulo disse, nós não sabemos. Então precisamos do auxílio. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai. Ó Senhor, nós te somos gratos pela tua bendita palavra. Obrigado pelo despertamento que ela traz ao nosso coração. Obrigado porque ela desnuda nossa alma, revela as mazelas do nosso ser. Só a tua palavra pode fazer isso. A tua palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a tua palavra que penetra a divisão de alma e espírito. Ó Deus, a tua palavra ela se aprofunda em nós. E ela nos coloca diante de realidades que muitas vezes não queremos contemplar. Mas aqui estamos nós diante do Senhor. Através do espelho da tua palavra, nós conseguimos enxergar quem nós somos. Conseguimos enxergar defeitos que nós temos. E aqui nós estamos reconhecendo, humildemente como os discípulos, que nós precisamos ser matriculados na escola da oração. Deus, nós precisamos do auxílio, da assistência do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ensinar, porque queremos, ó Deus, obedecer esses princípios, esse filtro que Jesus estabeleceu ao ensinar os seus discípulos. Permita que a nossa vida de oração seja uma vida de oração eficaz, contundente, que a nossa oração seja decisiva para mudar o curso de muitas vidas e, quem sabe, interferir na história do nosso mundo. Dá-nos a tua bênção nesta manhã. Abençoa os meus irmãos. Abençoe a cada vida neste lugar e aquelas que nos acompanham pela internet. Desperta cada uma delas para viver essa experiência extraordinária que é falar contigo. Ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor. Nos aproximamos porque sabemos que Tu és o nosso Pai. Deus, nós nos aproximamos de Ti porque reconhecemos o grande Deus que Tu és. Todo o poder, toda a glória pertence ao Senhor. Nós não queremos, ó Deus, de maneira alguma tocar na glória que é do Senhor. Receba, Senhor, todo o louvor do nosso coração, porque nós reconhecemos quem Tu és. Perdoa, nós Te pedimos as nossas dívidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa quem está do seu lado. Diga, o Senhor te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus faça de você uma pessoa vitoriosa na oração. Deus abençoe.